Estamos aqui hoje para conversar com dois amigos, assim. Nós somos três amigos, né, na verdade. E sobre a questão geopolítica, a história um pouco do Oriente Médio, bem rapidinho, não tem muito, com o apoio total de São Patrício, a presença do Igor, do Nassib, e eu sou Summer, e vamos bater um papo, assim. Sei que Nassib é muito curioso. Por favor, pergunta o que vem na mente agora. Só me apresentar, sou Nassib e sou leigo. Então eu converso muito com o Igor, que é historiador, o Summer, que é libanês e tem uma vivência em vários lugares do mundo e sempre me responde muita coisa de geopolítica e eu gosto muito de geopolítica. Então a gente conversa muito sobre essas coisas e ele me convidou para vir aqui fazer umas perguntas. Espero fazer umas perguntas relevantes hoje, né. Por favor. E esse é o Igor. Eu sou o Igor, eu sou formado em História pela UFSC em 2016 já. Gosto muito de conversar com o Summer, né, com o Nassib também, até um belo lugar que a gente se reúne para conversar é o São Patrício, né, justamente, né, que a gente conversa sobre várias questões, sobre geopolítica, sobre história, e aqui a gente veio para, né, forma a oficializar esse papo aí, né. Essas conversas, né. Essas conversas, é isso aí. Bora lá. Summer, hoje a gente se propôs a conversar sobre sionismo, né, como começou. Eu já li alguma coisa a respeito, e foi uma pessoa que usou a primeira vez esse termo sionismo, lá no século XIX, se eu não me engano. Me explica mais ou menos como é que surgiu isso? A princípio, sobre digamos, a narrativa que circula na região do Oriente Aham. Médio. E, originalmente, assim, eles têm a ideia de que o sionismo originou na Europa através dos cristãos, especialmente os protestantes e Então os foi um pentecostais. movimento na Europa, não Na não no Europa, Oriente final do Médio. século XVIII. Lutero entra nessa questão também, né. Lutero, Ele tem um pós-Lutero. livro, inclusive, né? Exato, depois, Os é judeus e pós-Lutero. né? Martinho Lutero, ele até tinha críticas aos judeus ele e tem um tinha livro, também Os Judeus e alguma os coisa, pecados, e os pecados, os os pecados pecados dos dos judeus, judeus, alguma que foi coisa assim. escrito depois das 95 teses. É isso. E ele é esquecido. Ah. Esse livro não é muito lembrado. O ponto de virada para o sionismo é 1891, na Suíça, Uhum, quando Theodor Herzl consegue juntar uma expressiva comunidade judaica através da ideia do sionismo de uhum. criar um Estado, É isso. nação, Isso. para os judeus, mas ele veio depois de uma longa perseguição na Europa contra os judeus, né? Desde a Inquisição Espanhola. Né? Então, é de longa data. É de longa Uhum. data. Tanto do perseguição. leste europeu quanto do oeste europeu. Então, em toda a Europa, a perseguição era presente. Era presente. Então, a ideia de que eu preciso garantir a sobrevivência desse grupo de pessoas, você concordando com a fé deles, não concordando, mas eles estavam sofrendo, Uhum. né? E isso vem de uma origem assim, a região cristã, por mais que era dividida na Europa entre protestantes e católicos, mas eles tinham quase um inimigo em comum, inimigo entre aspas, né? Uhum. Que Metaforicamente era, falando. metaforicamente dizendo, que eram os judeus. Então eles precisam se proteger de alguma coisa, né? E em 1891 eles já estavam sendo praticamente libertados de algumas opressões, tipo na Inglaterra, o maior império mais forte. 1870, se não me engano, eles Uhum. conquistaram direito à propriedade, que eles não tinham, Não tinham direito à a propriedade. propriedade. Na região da Europa Central, que eles eram maioria, também eles eram, como chama? Chutados de um canto para o outro. Sim. Por isso que tem os guetos. Sim. O termo guetos originalmente é por onde que eram os judeus Eles foram expulsos da colocados. Inglaterra, uma vez a gente conversou, né? Foi. Foram expulsos da Foi. Inglaterra, né? Né? Então, eles eram perseguidos para tudo que é lado. Aham. Eles acharam, no contexto religioso, que a terra histórica da Palestina seria uma solução para esse contingente assim perseguido por tudo que é lado dentro da Europa. Estado Uhum. judeu, né? Seria um Estado judeu, Estado-nação, e essa ideia começou a ganhar força com a Agência Judaica na Europa, Uhum. que financiava. Isso no início do século XIX. Pois é, isso eu ia perguntar. Os judeus hoje eles têm grande parte do sistema financeiro pertence a eles. Isso não é
como é que eu vou dizer? Dizendo isso Mistério. como... não é mistério e não é Não. nada de mal. Não, Mas de nessa forma época, alguma. como é que era? Eles já tinham esse poder todo financeiro ou Ó, ainda não? Vou te dar um exemplo. Lembra a peça do teatro Mercador de Veneza? Não assisti. Desculpa, aí eu... Tá, eu vou explicar um pouco. O Mercador de Veneza, o agiota, que empresta o dinheiro Aham. para o comerciante de Veneza, era um judeu. E ele é feito de uma forma caricata, como que ele pediu uma libra da carne das nádegas se o comerciante não pagar. Então ele era cruel, ele é representado, esse controlador das finanças, que cobrava juros abusivos, e como que ele tinha uma vingança quase que pessoal, Uhum. ele pediu, se ele não pagasse, esse veneziano, coitadinho, se ele não pagasse, ele não queria o dinheiro nem o juro, ele queria uma libra de carne das nádegas dele. Então Shakespeare apresentava o judeu como Sim. uma espécie de alguém, tipo, Viu? vil e Mercenário. abaixo da qualidade humana. Shakespeare falando, né? Vamos Shakespeare. colocar no... Isso é Shakespeare. Sim. Então, essa aqui praticamente era a visão europeia, Uhum. em geral, do continente e até na ilha britânica, de como que eram os judeus. Como que eles eram tratados dessa forma meio Tá, brutal, né? esse movimento sionista, ele só se baseia em voltar para aquela região da Palestina e fazer uma grande Israel? É só isso? Ou tem mais alguma coisa, assim, algum fundamento do sionismo? Ó, dentro do espectro político, sim. É, há dominar um aquela uso, região. Há um uso. Aí ele pode me ajudar historicamente nessa questão. Desculpa. Essa parte histórica, ela sempre existiu como sonho. Os judeus, quando celebravam qualquer coisa, Uma necessidade, né? se encontramos em Jerusalém. Uhum. Então isso virou uma tradição. Isso. Mas historicamente, na parte detalhadas da história, a parte de imigração dentro da Europa, antes da mudança antes de mudar para o território histórico da Palestina, Uhum. ele provavelmente tem conhecimento bem maior do que o meu, né? Nessa questão. Eu acho que, na verdade, eu acho que seria interessante a gente falar a questão semítica para entender a questão antissemítica, né? A gente estava Também. conversando antes, né? Que em si os semitas eles viriam ou daí na parte linguística seriam porque teriam uma língua em comum, mas biblicamente falando seriam filhos de Sem, né? Sim, exato. Né? Que era filho de Noé, né? Uhum. E nós podemos colocar aqui também até a questão conflito árabe-judaica, assim, Palestina, para poder para o pessoal na verdade, entender. israelo-árabe. Israelo-árabe. Judaico não Isso. necessariamente Sim, ser... Que a gente estava falando, né, antes de começar aqui o próprio podcast, Uhum. que Abraão, ele não poderia ter filhos com Sara, que era a esposa dele, Exato. certo? Então, portanto, ele teve filhos com uma escrava. E Hagar. Agar. Esse primeiro filho seria Ismael. Ou Ismael no português. Nossa língua. Exato. Isso, na nossa língua. E depois ele acabou tendo um filho com Sara, que foi Isaac. Daí, parece... Eu não sou muito bom em Bíblia e Alcorão, em Torá, enfim. O contexto histórico, na verdade, eu me referia dentro da Europa. Um anjo aparece para Agar e diz, fuja para o deserto com seu filho, Sim, porque ele será perseguido. Então, portanto, Ismael seria o pai do povo, o irmão mais velho, o pai do povo árabe. Exato. E Isaac seria o pai do povo judeu. Os dois se chamam de primo, até hoje. Isso. Com todas essas brigas. Isso. Aí eu vou pegar esse gancho que tu falou, que é bem interessante. No início do século XX, quando as imigrações da Europa, fugindo das opressões europeias contra os judeus, quando eles fugiam para o território da Palestina, especialmente depois do surgimento do nazismo, que aí foi mais intensificado, com propósitos diferentes. Isso. Certo? Com propósitos diferentes. Claro que a agência judaica tinha um propósito dela. O povo não necessariamente. Não entendia de fato o que é. Eles eram muito bem recebidos pelos árabes, porque é nossos primos. Sim. Então, fugindo dos nazistas, nossos primos, né? Então, Sim. Vou receber eles muito bem. Sim. Até que veio a alerta em 1900 e, se não me engano, 40, da União Soviética.
para as lideranças árabes que estavam sob o controle francês e britânico. Aham. De que cuidado que tem um planejamento, isso, aquilo, não sei lá o quê. Os árabes não levaram em consideração. Apesar da revolta de 1936. Sim. A revolta de 1936 dos palestinos contra os britânicos era para pararem de entregar os territórios palestinos, áreas comuns, Uhum. Sim. propriedades do Estado, Sim, às comunidades judaicas e criar assentamentos. sim. Então, se os judeus quiserem vir aqui, morar aqui, comprar terra, alugar casa, não sei lá o quê, tudo bem. Mas entregar a propriedade do Estado Sim, Sim. sim. aos judeus imigrantes era tirar da população Isso. palestina seu patrimônio. Sim, claro. Né? E como é que a ONU chegou nesse negócio de fazer? Eu sei que teve brasileiros, Oswaldo Aranha, que Oswaldo Aranha. Ele foi presidente Da ONU, né? da sessão a que... sessão. É isso. Da Assembleia Geral. Da Assembleia Geral. Ele era o secretário-geral. É isso Ele era mesmo. secretário-geral da Isso aí. ONU. Isso. Ele teve um papel importante. O Brasil se sente muito honrado sempre que fala dele por causa disso. Que se deu o Estado judeu. Eu queria saber se aquilo foi de consenso com os palestinos na época. Foi negociado entre as 5 potências do Conselho de Segurança. Estados Unidos, a União Soviética, Tudo bem, mas o povo China lá, e França e Inglaterra. o povo do Não Oriente foi Médio. negociado com os árabes. Pois é, então. Por isso que os árabes rejeitaram. Nem foi negociado com a agência sionista. Uhum. Os dois rejeitaram. Nem os sionistas queriam. Não, os Por quê? sionistas queriam um território completo, Entendi. inteiro, Sim, sim. né? E Que vai acontecer depois, né? Porque, veio- tecnicamente, isso- assim, veio é, acontecer a depois. né? guerra de 47 até 48, Uhum. que intensificou em maio de 48, que resultou em 15 de maio a declaração da criação do Estado, ela originalmente é para delimitar esse território que foi dividido. Que seria 1/4 do que é hoje, na verdade. Vamos dizer, 1/3. Na do verdade, que é hoje, era 52% para os judeus, 48% para os né? árabes. Isso, Hoje Israel controla praticamente 100%, isso. Uhum. fora dos territórios dentro da Síria, no sul do Líbano, né? E alguns do Egito não sobrou nada, foi entregue em 1989, último pedaço lá perto de Taba, perto de Sharm el-Sheikh. Ainda tem a questão do Líbano, do sul do Líbano hoje, por causa da última Sim, guerra, sim. e o Golã, na Síria. E tem a questão da faixa de Gaza e da Cisjordânia, que onde deveria Ser destinado aos ocorrer palestinos. o Estado palestino, que as pessoas reconhecem como Estado, Foi mas suprimido. nunca faz nada para Sim, realmente sim. acontecer. Essa parte e a colonização dos territórios onde deve, onde deve ser o Estado palestino. Hoje, eu vou colocar o contexto bem mais complexo assim. Em 1918, quando começou a imigração judaica para o território da Palestina, os judeus dentro do território palestino eram apenas 2%. De um contingente de 1,5 milhão, 1 milhão e 600 Hoje habitantes lá. Hoje são o quê? 10 milhões, eu acho que é, né? Junto com os árabes, 10 milhões. 7 milhões até 8 milhões de judeus. Dentro da linha verde, que é o Sim, sim, território sim. que foi conquistado em 1948. Território israelense, no caso. Exatamente. O que acontece, essa migração, essas levas de migração financiadas pela agência judaica, elevou esse número para quase 30% em 1947. Uhum. Com a guerra, em torno de 700 a 800 mil palestinos foram expulsos ou mortos, mas expulsos 700. Teve mortes mais ou menos em torno de 10 a 15 mil nessa guerra de palestinos. Então os judeus se tornaram maioria. Aí foi declaração do Estado, com o apoio da Inglaterra. Né? Inglaterra prometeu essa terra para 3. Para os palestinos, para os árabes de Damasco e para os judeus. O mesmo território. E mandou todo mundo se matar. Isso que aconteceu. Aquilo que a gente falou, dividir para conquistar, né? Exato. Eu acho interessante, né? E até eu comentei já com o Nassib, já comentei com o Sami. Até tem um vídeo que o pessoal pode procurar na internet, que eu achei muito interessante, de um judeu ortodoxo. Sim, eles são contra o Estado. Um judeu ortodoxo, junto com outros com palestinos, Sim. dizendo eles são nossos parentes. Sim. Antes do Estado judaico,
a gente se dava muito Todo bem. mundo não era existia palestino. guerra, Todo mundo era palestino. Então, a minha pergunta para vocês, como é que os sionistas ascenderam ao poder? Eles já estão no poder desde o início Da declaração do Estado? ou eles chegaram agora? Não, eles forçaram a criação do Estado. Só uma Tudo questão bem. que a gente deve colocar aqui, né? Que a gente tá Diga. colocando no debate, né? A gente tá falando do Estado sionista, mas de forma alguma, de forma antissemítica, né? A gente veio aqui para conversar e tal. Bem pelo contrário, acredito que tanto o Sami quanto o Nassib, a gente acredita que tanto os judeus quanto os árabes, enfim, ou como os palestinos. cristãos, como qualquer povo tem o direito de existir, tem o direito de, né? Então vamos, né? Só para deixar claro Sim, pra sim. pessoa em Polêmica. casa, Não né? estamos A falando- polêmica É. mais importante. A polêmica mais importante. Mas não estamos falando mal dos judeus. Não, não, É, não, só pelo amor de Deus. para deixar Eu não pessoal posso em falar- casa, que daí a gente Eu não fica posso mais falar mal dos resguardado, meus né? ancestrais, né? Isso. Seria a coisa mais esquisita do planeta. Até porque causa uma dualidade, né? Porque tecnicamente, assim, vamos dizer assim, muitas vezes ali o Estado de Israel, que a gente está colocando Sim. aqui, Uhum. né? Ou o sionismo, quando ele se coloca tecnicamente contra um povo palestino, contra, enfim, Não representa os judeus por si, por si todo. só. Não é a mas- religião, essa aqui é uma Sim, posição Isso, política. É uma posição Sim. política, porque os dois são os dois são semitas. São o mesmo Eles povo, na são verdade. o mesmo povo. Sim. Você entende? É uma coisa interessante de se colocar aqui. na Eu mesa, sempre né? gosto de ressaltar que entre muçulmanos e judeus não há uma briga de fato. Sim, Não é uma briga religiosa. sim. Há umas divergências religiosas que nem qualquer doutrina, que nem qualquer religião. Tudo Uhum. bem. A briga original e que perdura até hoje Uhum. é a questão política e econômica. Uhum. Inglaterra e a França estavam saindo dali, dessa região do Oriente Uhum. Médio. Do Líbano e da Síria, onde a França estava, em 1945 até 1943, 47. E a Inglaterra tinha que sair do território da Palestina e da Jordânia e uma parte do Iraque, que depois demorou um pouco mais para sair do Iraque. E estava perdendo a influência na Península Arábica. A melhor solução para eles: se livrar dos judeus na Europa, enfiar eles aqui, se morrerem, azar, Uhum. né? Se sobreviverem, também é melhor ainda, Uhum. porque eu vou criar o caos nesta região É. e eu sempre vou ser o tutor. Aquilo que a gente falou. É novamente. questão, a visão colonialista Sim. de que eu vou usar, praticamente os judeus foram usados Uhum. Samir, para prolongar a colonização da região. tu pode dar uma questão para nós, até talvez fugindo um pouco da questão do Nós não temos muito tempo, Não mas. temos muito tempo, mas você vai esclarecer uma coisa bem interessante. Rapidinho, vamos lá. É, bem interessante, né? Sobre os judeus sefarditas, né? Não, os originários da terra, né? Isso. Até nós tivemos uma migração justamente dos judeus de Portugal, que eram judeus sefarditas, né? Na verdade, todos os judeus safarditas são da Península Ibérica, né? Ibérica. Porque eles fugiram daquele território, Uhum, medo, e migraram junto com os muçulmanos para lá, uhum. durante o Umayyad. Sim. Durante Pode o esclarecer para nós Umayyad. rapidinho, bem rapidinho. Mas não só. foi eles não foram para lá por perseguição. Sim. Alguns dizem que foi, mas alguém foi perseguido dentro do Império Islâmico, ele migra para dentro do Império Eu acho Islâmico. interessante. Claro. Né, Eles não elucidar essa questão. fugiram tipo da Palestina para ir para Andalucia porque eles estavam sendo perseguidos na Palestina. Não, Sim. eles migraram por vontade. O mais interessante disso Né? é que o. E eles na verdade, eles são os judeus menos radicais, né? Sim. Na questão política. Sim. Eles estão na deles e praticam a vida deles bem tranquilo, não entram em conflito com ninguém e não querem esse conflito, Uhum. né? Sim. O que entra em conflito geralmente são os como chama? Os europeus centrais. Alemanha, Polônia, Ucrânia, Rússia. Que é o interesse econômico aí. Exatamente. Entendeu? A questão é econômica. 20 segundos, gente. Vamos Não, a gente espero que nos próximos a gente fale mais sobre isso, Com porque para nós que somos leigos, assim, é difícil a gente entender como é que funcionou isso tudo, porque todo mundo fala, é semita, não sei o quê. econômico, Geopolítica, geopolítica, dominação econômica. e da onde saiu essa história toda, sabe? Né? Isso. A economia, o dinheiro, tudo gira ao redor do dinheiro. Sim. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer o convite aqui, em primeiro lugar, ao Sami, ao Nassib aí, pelo papo. E até
vamos dizer assim, eu sou formado em História, eu não tenho esse conhecimento que o Samir tem, eu acho interessantíssimo poder conversar com ele. O Nassib também gosto muito de geopolítica, aprendo muito com eles. Ah, gente, muito Eu obrigado. agradeço. Obrigado. Até mais. É.